me chamou para outras bandas e a gente tem que obedecer. Eu lembro da primeira canção que eu cantei, encorajada pelo meu marido. Eu era muito tímida. Eu cantava em casa, mas nem pensar na igreja. E aí um dia ele assim, canta uma canção. Nós éramos pastores, isso faz uns 20 anos atrás, nós éramos pastores lá no Treviso. Eu sei que tem gente do Treviso aqui ainda, daquela época. Tem lá, ó, viu? A Bruna. E aí, gente, naquela época, não sei se vocês lembram, que para decorar a igreja, eles colocavam umas malhas assim, esticado nas igrejas, viram isso? Glória a Deus por aquelas malhas, porque foi atrás de uma malha daquela. Eu lembro de um dia, lá no bairro Renascer, nós tínhamos uma igreja no meio da favela, no meio de um lugar muito carente. E foi tão lindo quando Deus me deu o meu primeiro espontâneo. O Telmo estava no violão. E foi a primeira vez que eu cantei uma música de volta para casa. E naquela época não tinha tanto, a gente não tinha smartphone, não tinha essas coisas que dava para gravar, não ficou gravado. Mas eu lembro de um homem que estava se drogando lá fora. E no final daquela reunião ele chamou a gente e falou: quero voltar para casa do pai, porque essa moça cantou uma música de voltar para casa. E foi aí que eu entendi que Deus não estava somente usando a voz, mas Ele estava fazendo algo novo. E eu quero encorajar você a não desprezar o dom que Deus te deu. E a entender que no decorrer dos anos o Senhor pode até te transicionar para outros lugares, mas que você não esqueça de onde Ele te tirou. Talvez eu não cante mais publicamente, mas para Ele eu continuo cantando. Ai, Jesus, tem que me acalmar hoje. E a palavra estava desenhada para essa noite, mas o Senhor trocou a palavra e eu quero ser obediente à voz do Senhor. Ai, Deus. A palavra de Deus hoje é quando Deus nos trata no secreto. Não é só quando Ele nos acha, mas quando Ele nos trata secretamente. Igual como eu estou hoje eu estou cheia de pontos curativos, tratada no secreto. Quando Deus, Ele nos chama para um tempo de nos tratar. A palavra que eu ia ministrar hoje, ela se encaixa um pouco com essa. Faz parte daquelas palavras, lembram daquela madrugada? O próximo passo seria falar sobre maturidade. Sobre a necessidade que nós temos e precisamos amadurecer para acessar algumas coisas que Deus derramou para mim e para você. É imprescindível o amadurecimento. E eu percebo que Deus abriu essa janela de amadurecimento para nós nesse tempo, para nós mulheres principalmente. Mas existe algo que Deus quer fazer aqui nessa noite e eu não vou impedir o Espírito Santo de agir e falar o que Ele quer. Eu quero ser sensível e fiel à voz de Deus. E domingo pela manhã, o Telmo decidiu não vir ministrar no culto de domingo. Isso é muito raro. Mas ele falou assim: eu vou ficar em casa. Eu estava ainda com os pontos domingo. Eu vou ficar em casa para fazer um almoço para ti, ele falou. Eu vou cuidar de ti. Porque o Telmo sabe que antes de qualquer ministério, a família está em primeiro lugar. Eu sempre digo que a família é o primeiro, mas não é o único. Você também tem outras responsabilidades. Mas ele deixou as ovelhas do pai bem guardadas pela manhã. Com, se eu não me engano, foi o Lucas e o meu genro, o Marcos, disse que a palavra foi muito boa. E ele ficou ele fez um churrasquinho para mim, e eu fiquei lá com ele, e foi muito bom, porque eu sempre valorizo muito, um domingo que a gente tem para almoçar junto, para mim é muito valoroso. Então, para mim, aquele dia é muito feliz, porque é raro, geralmente a gente está servindo a igreja. E ele pegou uma faquinha da minha gaveta de talheres e foi para fora, mas eu não me liguei o que ele ia fazer. Gente, quando eu olho o que ele fez, nós temos uma árvore na frente de casa que estava todo mundo elogiando ela. Nossa, como agora ela está bonita. E eu falei, não é? Aí a minha vizinha de frente me chamou, fui lá conversar com a vizinha, menina, eu estou aqui, mas eu estou admirando a tua árvore. Eu falei, ela não está bonita? Está linda, né? E não sei mais
mais de 7 pessoas. Gente, onde é que vocês compraram? E é uma árvore de ornamento. Gente, quando eu boto os meus olhos na árvore, tá só o... Vocês lembram que uma andorinha fez um ninho numa árvore? Foi naquela. Pois a folha que a andorinha fez um ninho, ele cortou. Gente, me subiu uma... Eu falei, Thelma, só disse assim, o que tu fez? Por que tu não foi pregar na igreja? Não, realmente ficar em casa não está certo. Daí ele falou, não. Só que o Thelma, ele é entendido, né, gente? Mais do que eu. Ele falou assim para mim. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando fui casar, eu vou voltar, tá? Porque agora eu estou começando a me lembrar de tudo que eu falo. Quando eu estava orando por um marido, tem solteiras aqui? Levanta a mão aí. Ó, pega essa dica. Quando eu fui orar pelo meu marido, dentre tantas características que eu orei, porque naquela época nós líamos um livro, A Quarta Dimensão, eu acho que era um livro assim, um livro muito antigo que fala sobre isso, sobre você detalhar algumas coisas. E eu detalhei, eu aprendi. E eu disse assim, Senhor, falei tantas coisas, que ele seja isso, que ele seja aquilo. Eu falei que ele não beba, ele não pode beber nada de álcool, nada, nem socialmente, nem nada, eu não quero nada. Foi o primeiro pedido. Segundo, que ele me ame muito, que ele seja muito apaixonado por mim. Porque coisa triste é um homem que não se importa com a mulher. Daí eu falei, não, eu quero um homem muito apaixonado. E fui falando que ele ame o Senhor, e tal, tal. E aí, por último, falei que ele gosta de jardim. Que ele goste de cortar uma grama. Que ele goste de limpar, sabe? Porque naquela época, quem limpava o jardim lá em casa, quando eu era solteira, era eu. Então, foi um pedido estratégico. Você tem que fazer pedido estratégico. É verdade, gente. Olha, eu vou dizer para vocês que Deus ouviu a minha oração. Porque o homem para gostar de jardim, de cuidar de jardim, de cortar grama, é caprichoso demais. Só que nesse dia eu me arrependi da oração. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Thelma, por que tu fez isso? Por que tu tirou essas folhas? Estava tão linda essa árvore, parece que ela demorou tanto tempo para ficar bonita. Quando ela fica bonita, tu vai lá e deixa ela feia de novo. Ele assim, não, amor. Essa árvore, ela não precisa de beleza, ela precisa de força. Todas essas folhas, iam tirar a força dela, ia começar agora a minguar e ficar fraca. Eu tive que cortar as folhas embaixo para que ela nasça mais forte. Eu entrei para dentro de casa com esse barulho na minha cabeça. E o Senhor falou isso comigo. Eu olhei para o meu abdômen, ele estava inflado, porque para fazer a cirurgia eles colocam gás. Eu estava com a barriga desse tamanho. O Senhor falou, é isso mesmo que tu está vendo. Eu prefiro, muitas vezes, do que a beleza, a força, a saúde. E aí, quando eu voltei para a janela e olhei para a árvore, o Senhor, sim, eu podo. Parece que eu estou tirando, parece que eu estou impedindo, parece que eu estou diminuindo, mas eu estou dando mais força para você ir mais longe. E aqui começa a nossa palavra hoje. Se prepare para as podas de Deus. E quando nós falamos de poda, quase sempre pensamos nos galhos, né? Como foi o que o Thelmo fez? Ele tirou, na verdade, as folhas. Só que existe algo ainda mais profundo que eu descobri. Inclusive está no meu livro Mulheres Enraizadas, tem um capítulo só disso. Quando eu descobri que existe além da poda do galho. Vamos lá para João 15? Vamos lá para João 15 comigo? Pega aí a sua Bíblia. João 15. Quem está comigo? Vocês estão sérios assim, porque foi um bão bem forte assim? O que está acontecendo? João 15. Ah, Jesus. Vamos ler junto? Uma das coisas que eu fiz nessa Bíblia, essa Bíblia também é uma Bíblia que eu ajudei a construir no sentido dos detalhes dela, né? E eu pedi que nessa Bíblia as palavras de Jesus fossem todas em vermelho. E se você ler nessa página de João 15, todas as palavras estão em vermelho. Então, foi Jesus que disse tudo isso aqui. Não foi o apóstolo Paulo, não foi Timóteo, não foi o amigo do amigo, foi o próprio Cristo que falou. E ele disse assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador.
E todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, o que ele faz com quem não dá fruto? Ele corta. E todo ramo que dá fruto, aí você pensa, uau, ele poda. Para que produza ainda mais. Até aqui. O desejo do Senhor, eu amo isso, é que você cresça cada dia mais. Então, cai por terra todo pensamento aqui diabólico e às vezes até faccioso e mentiroso. Ai, eu tenho que uma mediocridade. Não, o Senhor quer que você cresça. Sabe, o Senhor quer que você está dando fruto, Ele quer que você dê mais fruto ainda. E às vezes, gente, para a gente dar mais fruto, Ele vai precisar podar, sabe por quê? Porque às vezes nós estamos liberando forças para galhos que estão enfraquecidos. Escute o que eu vou falar para você. E às vezes o Senhor vai dizer assim, eu quero que você seja mais intencional. Por exemplo, aquela árvore ali, agora ela está com poucas folhas. Toda a nutrição dela vai para as poucas folhas e vai para começar dos novos brotos a virem à luz. Se não tirasse o velho, o novo não chegava. E é por isso que Deus está podando eu e você. Mas eu descobri que tem uma poda que ninguém vê, que é a poda das raízes. Existe uma poda que a agricultura faz quando ela precisa podar uma raiz. E eu descobri no meio do processo, escrevendo esse livro, o livro Mulheres Enraizadas. E o Senhor começou a me lembrar da poda da raiz e dizer que parece contraditório cortar para crescer, diminuir para fortalecer. Mas é exatamente assim que funciona. Deus, Ele não apenas chama eu e você, Ele também nos reposiciona. Eu acredito que um dos maiores chamados de Deus na minha vida é reposicionar pessoas. Deus me deu uma visão para algumas coisas que às vezes eu falo para o Telmo, eu olho para uma mulher, Deus me deu a graça de olhar para uma pessoa e ver o potencial que aquela pessoa carrega. Isso não é de agora. Desde que eu acho que eu era adolescente eu já era assim. Eu sempre fui muito encorajadora e cuidadosa com as pessoas. Outro dia minha amiga que congrega comigo, a filha dela fez 18 anos. Ela contando assim para mim, Vivi, olha o que eu lembrei. Na minha Bíblia, isso há 18 anos atrás, está lá escrito o nome do remédio que tu me deu, porque eu estava grávida e eu precisava daquele remédio. Ela falou assim para mim, olha como tu já cuidava. A menina fez 18 anos agora, ela estava grávida, e eu escrevi na Bíblia dela assim, ó, compra esse aqui que vai te ajudar. Então eu sempre fui meio metida aí de ajudar pessoas. Dentro dali já estava o meu chamado. Eu sempre gostei de encorajar. Eu sempre gostei de ver as pessoas florescer, de ver o potencial. Eu não fico triste quando você floresce, eu fico muito feliz. Porque eu preciso daquilo que você carrega. Mas, olha que interessante isso. E eu aprendi que na reposição, quando Deus troca a gente de lugar, e Deus está fazendo muito isso nesse tempo. Deus está trocando pessoas de lugar, geograficamente. Aqui nós estamos recebendo muitas famílias de outros lugares, gente. Você não tem noção. Mas não é só mudança geográfica, ou você está indo para outro lugar também, tem muita gente também saindo, viajando. Mas mudanças dentro de você, transformações que você até consegue pegar na mão, mudança. Você olha para você, você não é mais a mesma. Faz sentido para vocês? Uma mudança. Você tenta achar aquela mulher antiga, ela já não existe mais. Só que olha o que acontece. Quando Deus nos movimenta, nos tira de um lugar e nos coloca em outro lugar, escute para você não perder isso. Quando Deus nos tira de um lugar e Ele vai nos colocar em outro lugar, existe um tempo de transição que é muito difícil. Que a gente fica sem nada. A gente não tem o lugar antigo e a gente também não tem o lugar novo. Quem está comigo? E é nessa hora que nós corremos perigo de botar a perder o que Deus está fazendo. Primeiro, tentando voltar para viver uma vida antiga, passada, que não cabe mais para nós, não combina mais com a gente. Ou paralisando no medo do novo que a gente ainda vai enfrentar. Vocês estão comigo? E aí a poda da raiz acontece. Eu descobri
que na jardinagem, sabe quando aquela árvore cresce num vaso, ou quando ela cresce em outro lugar, e o dono do jardim, o jardineiro, ele decide dizer assim, para essa árvore vai ficar melhor em outro lugar. Então eles começam a fazer o processo de transição. E olha que interessante, a primeira coisa que eles fazem é achar o lugar que ela vai. Então sempre Deus vai apontar para você o lugar, como Ele fez com Abraão. Meu filho, lembra do que Ele disse? Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. O Senhor me mostra aqui que tem muitas mulheres vivendo esse processo aqui hoje. E aquele lugar é preparado para você estar, mas você ainda está no lugar antigo. Isso dá uma guerra dentro da nossa cabeça. Deus, dentro de mim eu já entendo que eu não caibo mais nesse lugar, mas o Senhor precisa me transicionar. E sabe o que o jardineiro faz? Quando ele tira aquela árvore daquele vaso ou daquele lugar e as raízes dela ficam expostas, ela está acostumada com aquele tipo de solo, ela está acostumada com aquele tipo de palavra, com aquele tipo de pessoas. E se o jardineiro coloca ela como ela está assim, naquele lugar novo, ela vai resistir ao novo. Aquela raiz vai resistir ao solo novo. Não sei aqui se você já teve essa experiência, você já impermeabilizou alguma coisa na sua casa? Um sofá, uma cadeira, né? Outro dia, graças a Deus, alguém derramou suco de uva na minha banqueta. E o suco de uva escorreu como se nada tivesse acontecido. Bem impermeabilizado. A raiz fica impermeabilizada no lugar novo. E o que acontece com ela? Parece que ela prefere morrer do que receber a palavra nova, relacionamentos novos, uma vida nova. Quem está comigo? O que o jardineiro faz? Quando ele sabe que nós vamos resistir, ele começa então a podar as raízes. Ele vira a árvore de ponta cabeça, ele pega uma tesoura e corta todas as pontas das raízes. Ele machuca na raiz, para que ela, ferida e machucada num solo novo, ela se renda ao processo e consiga se enraizar no lugar novo. Aleluia. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você diante disso é, eu sei que tem muita gente vivendo isso, Deus trabalha primeiro aonde ninguém está vendo. E isso é uma chance que Ele dá para mim e para você. Ele dá a chance de trabalhar primeiro aonde ninguém está vendo. Olha que interessante. Retiro de jovens, lá do Imersão, no carnaval. Todo mundo orando, buscando a Deus por uma direção clara para o retiro. A gente não faz as coisas brincando, a gente faz as coisas realmente dirigidas pelo Senhor. E a gente tem muitas pessoas na igreja que têm vida com Deus. Se você anda com alguém que tem vida com Deus, cuidado, porque ela vai revelar até o teu CPF. E uma das meninas estava lá orando, ela foi lá para orar pelo retiro, orando. E o Senhor trouxe uma inquietação na alma dela. E ela disse assim, e o Senhor falou assim, filha, tem alguém aqui que está com esse tipo de pecado. E ela, Deus, eu não tenho nem coragem de falar com tal pessoa sobre isso. Como que eu vou chegar para alguém e dizer isso? Você está nesse pecado. E o Senhor falou para ela, pois bem, eu vou te mostrar quem é a pessoa. Daí o Senhor falou para ela, abre os teus olhos. Ela abriu, esse menino está passando na tua frente, chama ele. Gente, quando ela chama o menino e diz assim, olha só, eu estava orando, o Senhor me mostrou, ele regalou um bagão desse cabelo, assim, ó. Na hora, você sabe quando a pessoa se entrega, né? Ele pensou, me descobriram. E ela falou, o Senhor me mostrou esse pecado que está acontecendo. E ele acenou com a cabeça e confirmou e falou, eu estou envolvido nisso há muito tempo. E eu preciso de ajuda. Sabe de uma coisa? Ele poderia ter ficado no engano muito tempo, mas Deus não permitiu. Posso te falar, sabe o que é que nós precisamos? Sabe o que é que nós precisamos? Ter coragem
de permitir que Deus toque em pecados de estimação. Sabe que a gente precisa ter coragem de ser verdadeira. Não perfeita, verdadeira. Deus, eu carrego isso dentro de mim, toca isso. O primeiro lugar que Ele trabalha, onde ninguém vê, e eu te pergunto, quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você? Antes de Deus mudar de lugar, Ele vai tratar a raiz. Existe um padrão no reino de Deus. Deus não começa mudando a geografia da nossa vida, Ele começa tratando a nossa estrutura interna. Ele vai tratar a tua estrutura, Ele vai tratar a minha estrutura. A poda da raiz, ela é silenciosa, acontece onde ninguém vê. Porque às vezes, quando a poda é no galho, as pessoas como eu, né? Ai, a árvore ficou feia. Mas quando a poda é na raiz, você não sabe que aquela pessoa está sendo podada por Deus. Está escondido. E sabe o que é a poda da raiz? É a misericórdia de Deus. Toda pessoa que foi exposta num escândalo, eu tenho convicção que ela teve oportunidade de se arrepender. Deus deu para essa pessoa uma oportunidade para ela confessar o pecado para alguém, para ela abandonar o pecado. Quando Deus expõe algo, é porque realmente Deus ama tanto essa pessoa, que só na vergonha da exposição há cura. Mas eu quero declarar que aqui nesse lugar não vai ser assim, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo que habita em você vai trazer a luz. E você vai permitir ser podado na sua raiz. Escute, tem guerras que não é você para falar para ninguém não, é para você viver as guerras com Deus. Às vezes você é uma hemorragia exposta onde você está. É feio de ver. Você está toda hora, e o Senhor fala, filha, tem coisas que você vai viver comigo no secreto. Eu vou te podar secretamente. Muitas vezes as pessoas olham para nós e pensam, nossa, como ela diminuiu. Nossa, ela sumiu, né? Tem visto a fulana? Você pensa que é preocupação, né? Não, é língua aruda mesmo. Nossa, como a fulana perdeu espaço. Que o veneno fica escorrendo assim, ó. Nossa, como ela está mais em silêncio, né? Mas o que parece uma retração, muitas vezes é o tratamento da raiz. Deus está tratando, Deus está mexendo. Tenha misericórdia de quem Deus está tratando. Não pisa na cruz assim e fica assim. Se a pessoa já está carregando a dela, se propõe a ajudar. Jesus disse, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. A permanência sempre acontece na raiz, não no fruto. Porque se você permanecer nele, aí você vai dar fruto. Entende isso? O permanecer não é o fruto. O estar ligado a ele não é o fruto. Mas se você estiver com ele, você vai dar muito fruto. Segundo, a transição, toda mudança vai exigir de você poda. E às vezes a gente foca só naquilo que ficou para trás, que a gente perdeu. E o Senhor está falando aí, aquelas pontas de raízes que eu tirei de você, não foi para te destruir. Foi para que você se torne mais acessível ao novo que eu estou fazendo na tua vida. É por isso que em alguns momentos a gente é mais orgulhosa. Com certeza você já disse assim, ó, nossa, eu nunca faria isso. Aí Deus te coloca numa situação e tu vai lá e faz. E sabe o que Deus faz? Na hora que tu está fazendo aquilo que tu disse que tu nunca ia fazer, Deus te quebrando, moendo, Deus está te lembrando. Lembra aquele dia que tu disse? Pois agora eu te levei a esse ponto. Cuidado com o orgulho do seu coração. Cuidado bater no seu peito e dizer, Deus, eu não sou como esse publicano aqui. Cuidado. Cuidado, levantar a mão e dizer, eu sou melhor. Cuidado. Porque é bem provável que Deus comece a tratar você através das suas raízes. Quando uma árvore é retirada de um lugar para outro, o jardineiro precisa podar parte das raízes, sabe? Porque se todas as raízes permanecerem intactas, a planta, olha isso, ela entra em choque. Ela não compreende o novo terreno, ela não consegue se adaptar ao solo e pode até morrer. Às vezes Deus quer te dar novos relacionamentos. E para isso Ele vai precisar podar alguns, para que você esteja mais suscetível
a andar em outras mesas, a caminhar com outras pessoas. Faz sentido isso para você? Sabe, tem algumas coisas que Deus não permite que a gente viva porque a gente não está preparada ainda. Eu falo isso com temor. Às vezes você tem orações suas que não estão sendo respondidas e o Senhor está falando assim para você, filha, porque você não tem estrutura ainda para suportar. Você não sabe o que você está me pedindo. O jardineiro corta. Não porque ele quer me machucar ou machucar você, mas porque ele quer garantir que exista a pega do novo lugar. Porque não basta a gente ser só transicionado, a gente precisa pegar aquele lugar, a gente precisa fazer parte daquele lugar. Deixa eu te falar algo importante sobre pega. Quem congrega aqui na Abapai, aqui, fisicamente aqui, congrega, levanta sua mão. Muitas pessoas, a grande maioria. Você foi plantado aqui nesse lugar. De alguma forma Deus te trouxe para cá. Às vezes eu sei que tem algumas resistências, algumas mudanças, mas posso te dar um conselho? Pegue nesse lugar, no sentido de sirva nessa casa. Ajude. Faça parte dessa família, esteja junto. Não deixe as suas raízes ficarem impermeáveis. Você, eu estou aqui, mas não estou, entendeu? É só um momento. Deixa o jardineiro vir e te podar no secreto. Para que você possa enraizar, sabe, algumas transições da nossa vida. Escute o que eu vou falar para você. Às vezes nós estamos tão agarradas a um lugar. E eu falo isso porque eu já ouvi tanta história sobre isso. Às vezes você está tão agarrada a um lugar que Deus precisa te ferir lá para você obedecer a Ele. E você culpa as pessoas. E o Senhor está falando, filha, não é eles. Eu estou te ferindo com propósito, te cortando, te podando. E espiritualmente Deus faz isso. Antes de nos estabelecer em um novo tempo, Ele pode podar, escuta. Podar a raiz pode ser vínculos antigos, dependências emocionais, expectativas. Algumas expectativas frustradas são bênção de Deus na nossa vida. Eu tenho uma amiga minha que congrega com a gente. Eu amo ela demais. Mas ela me frustrou muito. Eu falo isso, mas a gente é muito amiga. E a gente hoje morre de rir dessa situação. Mas ela me frustrou muito numa época muito difícil para mim. Eu queria congregar na igreja dela. A Abapai não existia ainda. Eu sei, eu vou lá congregar naquela igreja. Ela disse assim para mim, não, aqui não. Eu, hã? Assim, não, vocês têm uma liderança muito forte, eu acho melhor. Não. Eu olhei para ela, tem certeza que está falando isso? Sim. A gente saiu da casa dela chorando. A Vitória tinha uns 10, 11 anos, a Vitória saiu chorando. Mãe, e agora o que vai ser da nossa vida? Sem eu saber, Deus tinha passado um tesourão nas nossas raízes. E falando assim, eu tenho um terreno preparado para vocês. E eu agradeço tanto aquela frustração. Hoje a gente, de vez em quando, se conversa aqui, eu abraço e beijo ela. Ai, como tu foi usada por Deus. Ela fala assim, fui, né? Porque ser maduro é você entender, igual José. Ele não botou na conta dos irmãos que eles venderam a ele. José disse assim, olha, não foi vocês, foi Deus. Hoje ela congrega com a gente. Amo ela de paixão, cuido dela, a família dela é minha família. Sem hipocrisia e sem mentira, porque quando você entende que é Deus, você ama de verdade as pessoas. Você sai do lugar da infantilidade, você se permite ser sarado e curado por Deus e entende o que Deus está fazendo. Por isso que enquanto você fica remoendo cortes nas raízes, culpando pessoas, Deus falando, ei filha, olha para mim porque eu quero te curar, amadureça. E olha que engraçado, olha que interessante, quando eu estava estudando essa palavra, só pode ter raiz podada quem é árvore madura. Não é a semente que é podada, é a árvore madura. Sabe o que Deus está falando? Sabe por que eu estou te podando? Porque eu quero fazer você crescer mais e você amadurecer. Sabe por que dói? Eu vou te falar uma coisa, sabe por que dói a poda da raiz? Porque a raiz nos sustenta.
é igual o que está acontecendo aqui na igreja agora. Há 1 ano e pouco Deus está me dando essa palavra a todo momento. De alargamento, a gente vai ter agora a nossa primeira conferência, a tenda no Brasil, fora de Criciúma, em Campinas. Mais de 7.000 mulheres inscritas. O que Deus vai fazer lá, acredito. Nosso coração está dia 27 e 28 de março agora. Vai haver uma expansão. Está havendo uma expansão aqui. Esse presbitério orou, jejuou, esses homens oraram, jejuaram. Nós oramos, jejuamos, porque nós queríamos entender o que Deus ia fazer com a igreja aqui. Porque, gente, 5 cultos no domingo. Ou nós íamos para um lugar maior, o que Deus ia fazer com a gente? A gente orou, Deus nos deu a direção do mezanino, de aumentar mais 1.000, agora vai ser acho que 1.400 lugares, não sei. Aqui, debaixo de muita oração. E essa igreja aqui tem colunas ao redor de toda essa igreja. Você vai ver colunas aqui, ó, construídas junto desse lugar, desse pavilhão. Muitas colunas ali, ó, todas colunas. Essas colunas foram construídas junto. E a liderança dessa casa, dessa igreja, são pessoas que caminham há muitos anos com a gente. 20 anos, 25 anos. Pessoas muito enraizadas naquilo que Deus está fazendo. Só que agora tem colunas novas aí. E colunas que não foram construídas junto. Inclusive essas colunas aí vieram prontinhas e foram colocadas. E olha o que o construtor o do mezanino falou para o Telmo e para o pessoal que está aqui. Olha, a construção daqui é tão boa, porque em outros lugares nós teríamos que furar, achar um lugar seguro, mas o fundamento desse lugar aqui é muito bom. A gente só encaixou as colunas novas. Deus falou assim para mim, assim vai ser na expansão que eu estou fazendo. Não é que as colunas antigas são ruins e vão ser mandadas embora. Não, elas estão aqui. É que elas não são mais suficientes para suportar o que eu estou fazendo. Eu estou trazendo colunas novas para esse lugar. Deus está fazendo algo novo, Deus está transicionando. E talvez algumas dessas colunas vão ter as raízes podadas para ter a pega no lugar certo. Oh, Jesus. A Bíblia mostra isso na vida de Abraão. E um dos exemplos mais claros para mim é: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai. Perceba, olha só, perceba aqui, ó, é um caminho: terra, parentela e casa do pai. São níveis de desapego, níveis de podas. Deus estava cortando as raízes. Deus não vai te arrancar de uma vez, Ele vai te sinalizando, Ele vai dizendo, Ele manda um profeta, e o profeta fala o que Deus falou no devocional, e você já fica assim, ai, Deus vai fazer, e Ele está fazendo. Abraão não estava só mudando de endereço, ele estava sendo enraizado de um sistema inteiro. Escute o que eu vou falar. Ele estava sendo desenraizado, ele estava sendo arrancado de um sistema. Deus sacudiu até, acho que assim, a terra, dessa terra aqui tu não vai levar nada. Podou as raízes e é aqui que eu te quero. É assim que Deus está fazendo com muitas de vocês. Deus sabia que Abraão não poderia se tornar pai de nações permanecendo no ambiente antigo. Às vezes, para mim e para você crescer, a gente vai ter que sair do nosso conforto e do nosso ambiente. A gente vai parar de ouvir algumas vozes. Assim, sim, aqui sempre fazemos assim. Aí você vai dizer, então eu não faço parte disso. Porque Deus está me falando outra coisa. José também passou por uma poda de raiz. José tinha sonhos grandes. Mas antes de governar o Egito, Deus permitiu que ele fosse rejeitado. Você já passou por rejeição? Rejeição é uma bênção. Rejeição é aquela porta fechada que você só vai agradecer depois. Eu lembro que com 14 anos eu gostava de um menino. Eu chorava. Gente, diante de Deus, eu achei esses dias o meu diário. Eu tinha 14 anos, é uma vergonha. Eu não tive nem coragem de mostrar para minhas filhas. Do nível da pessoa. E no meu diário eu dizia assim, hoje ele não olhou para mim. Mas ele nunca olhava. Ele não me queria. Aí alguém foi falar para ele,
Ai, a Viviane gosta de ti. Ele, Deus me livre. E eu vi de longe ele falando isso. Querido, perdeu. Perdeu. E eu ganhei. Eu digo para vocês, porque eu falei, ainda bem que aquela porta se fechou. Hoje, às vezes eu paro para pensar, se ele tivesse aceito, se aos 15 anos eu tivesse casado com aquele rapaz, não está vendo o que eu estou vivendo? Escuta o que eu estou falando para você. Algumas portas são necessárias, algumas rejeições são divinamente orquestradas por Deus. Por isso que eu não consigo mais na minha vida chorar por porta fechada. Já foi seu tempo, já entendi. Se a minha vida é dirigida por Deus, se eu amo o Senhor, se eu quero viver o que Deus tem para mim, uma porta fechada é um sinal de Deus, não entra. Não entra. Ele foi vendido, injustiçado. Hoje uma amiga minha colérica mandou uma mensagem para mim. Ela viu uma injustiça ao meu respeito. Ela assim, não, Deus tem que te dar muita graça, porque eu já tinha feito alguma coisa, ela falou. Eu falei, não, mas a gente que caminha com Cristo, a gente vai aprender a ser injustiçado. E esperar que a resposta não venha de mim, mas venha do Senhor. Esquecido, já foi esquecida? Já foi esquecida? Eu já. No começo do meu casamento, a gente foi no centro, na praça. E eu fui fazer algumas coisas, algumas voltas. Cidade pequena fala, vamos na praça. E o Telmo estava conversando com o irmão da igreja numa rua. E eu falei, Telmo, vou lá e eu já volto. Gente, quando eu voltei, eu não tinha carro, não tinha Telmo, eu não tinha celular, eu não tinha ninguém para pedir ajuda. E ele foi para casa. Ele disse que foi para casa bem feliz. Chegou em casa, lembrou que eu tinha me esquecido. Você imagina como que ele me encontrou? Porque isso nunca mais aconteceu. Sabe, José passou por cada etapa, parecia uma perda, mas na verdade Deus estava removendo as raízes da imaturidade, a raiz da ingenuidade, a raiz da dependência emocional. Sabe, às vezes que eu vejo na gente, a dependência da aprovação dos outros. Se você pudesse ser liberta disso, da aprovação. Quando José finalmente chega ao palácio, ele já não precisava mais de aprovação de ninguém, porque ele estava enraizado em Deus. Ele estava enraizado onde Deus queria. E eu poderia falar aqui de tantas outras podas, intervenções de Deus. Mas eu acredito que o Senhor já deu recado para nós hoje. E o Senhor está falando assim para mim e para você, deixa eu te tratar no secreto. Deixa eu te cortar no secreto. Inclusive tem algumas podas que você não vai nem precisar ficar expondo para os outros. Deixa Deus fazer. Depois que você já está adaptada, a pega foi feita, você começa a dar os primeiros frutos, você foi dizer, gente do céu, foi difícil. É aquela poda que fica escondida. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, ó. Você não sabe, mas olha, a raiz dela deve estar. Deus está fazendo transformações silenciosas. Olha o riso de nervoso isso aí, tá? Tudo rindo de nervosa. Tudo para confundir o inimigo, né, gente? Vamos confundir o inimigo. Ontem eu estava com uma dor, vontade de ficar jogada na cama assim. O cabelo estava tudo engrunhado. Me levantei. Peguei um spray, amarrei meu cabelo aqui em cima, me maquiei, botei um casaco vermelho. Olhei no espelho. Quem disse que tu está sendo podada nas raízes? Sabe, Deus, Ele está hoje sinalizando para você, fica tranquila, está difícil. Eu estou te transicionando, eu estou te podando na raiz, mas vai dar certo, vai dar bom, vai dar pega. E eu queria que você orasse uma pelas outras agora. Tem gente passando guerra aí do seu lado, você nem imagina. Eu queria que você se levantasse como uma intercessora agora.
As pessoas estão do seu lado, você pode se reunir em 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, não sei. Mas deixa Deus trabalhar. Isso. Fala com o Senhor, Senhor, olha a minha raiz, Deus, só o Senhor. Algumas mulheres estão sendo convidadas nessa noite a transicionar por Deus. A mudar de dentro para fora. Enquanto nós cantamos essa canção, não tenha medo, ore mesmo, levante a sua voz em oração. Seja encorajada. Não deixa ninguém sozinho, não. Seja coletiva, seja uma mulher coletiva. Não individual.